Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho novamente a respeito das nossas aulas. Agora o pessoal do 8º ano. A gente vai falar um pouquinho a respeito da base, do que culminou, por exemplo, no início da Revolução Francesa, tá? Então é importante que você saiba algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, né? Naquele tempo, no chamado Antigo Regime, eles viviam um sistema que a gente até então estava estudando, chamado sistema absolutista. O que era o sistema absolutista? Nada mais é do que o poder nas mãos de uma só pessoa, certo? O poder nas mãos do rei, certo? Quem exemplificou muito isso foi na questão da França. A França, ela praticamente demonstrava para os outros o quanto ela tinha de regime absolutista através da figura de Luís XIV. Ele foi um homem extremamente que gostava de controlar tudo, extremamente controlador, tá? Ele controlava praticamente tudo que estava à volta dele. Se você for observar, na verdade, é muito importante que você entenda que, assim, Luís XIV, ele era apelidado de o Rei Sol, ou seja, tudo que estava à volta dele era alinhado nele, na figura dele, enquanto rei e governante. Não havia nada, por exemplo, que deixasse transparecer que ele não soubesse. Então, o Estado todo era controlado nas mãos de uma só pessoa. E aí você tinha a figura do quê? Dos 3 estados, né? Os 3 estados seriam o quê? Você teria o regime considerado no primeiro estado, que era o clero, que naquela época representava a igreja, né? Você tinha o clero, representava a igreja, então em contrapartida o primeiro estado, você tinha o papa, os bispos, certo? E os cardeais, as pessoas de alta elite dentro da igreja ou dentro do chamado clero. Esses, como os outros, eles não pagavam impostos, tá? E aí você vai ter, dentro também desse cenário, você tem a figura do segundo estado, que seria a nobreza, né? Só para a gente relembrar isso daí, quem eram os nobres? Aqueles que tinham dentro ali do governo, aqueles que tinham certos privilégios. Então, um conde, um visconde, um marquês, uma pessoa, um lorde, né? Uma pessoa que tinha certos privilégios, ou que fazia parte da família real, ou era um parente próximo da família real, ou até mesmo uma pessoa que, por exemplo, era um cavaleiro, uma pessoa importante dentro do governo, então ele também fazia parte ali da chamada nobreza, tudo bem? Só que é também importante para você saber que esses meios, por assim dizer, eles não pagavam também impostos e ainda recebiam uma parcela bem gorda, por assim dizer, do Estado. Então, assim como hoje o Estado, o governo ele dá pensões extremamente altas para alguns membros do Estado, como juízes, ministros, etc. Naquele tempo, você também tinha, por exemplo, pessoas que faziam parte do governo e que recebiam, vamos dizer assim, algumas parcelas do Estado, algum dinheiro do Estado. E aí você tinha o chamado terceiro estado. Quem era o terceiro estado, pessoal? Eram aquelas pessoas que trabalhavam. Então, desde pequenos artesãos até pequenos comerciantes burgueses, até grandes comerciantes burgueses que você tinha dentro daquele contexto, eles pagavam pesados impostos e eles sustentavam, por assim dizer, o primeiro e o segundo estado. Então imagina só uma coisa, né? Uma parcela da população, que era o terceiro estado, ele era obrigado, por assim dizer, a pagar ou a sustentar o segundo e o primeiro estado.
Então, essa terceira camada era a camada mais pesada, por assim dizer, da população, né? Eles tinham alguns, como é que eu posso dizer, privilégios, porém, entretanto, todavia, esses privilégios eram muito restritos, eles participavam muito pouco do governo, não eram considerados como sendo cidadãos plenos e efetivos a ponto de poderem escolher governantes, entre outras coisas. E isso dentro da França, naquele tempo, não existia, tá? Você vai ter naquele cenário atual o primeiro, o segundo e o terceiro estado sustentando os outros dois, de tal maneira que, só para vocês terem uma ideia, pessoal, até mesmo os escravos, eles participavam pagando impostos para o primeiro e o segundo estado, tudo bem? E é nesse cenário de insatisfação para a grande maioria da população que vai nascer, por assim dizer, uma chama ali, onde as pessoas começam a meio que querer se revoltar. Querer se revoltar por quê? Porque entendiam, por assim dizer, que era injusto o primeiro e o segundo estado não pagarem imposto algum, enquanto o terceiro estado pagava altos e pesados impostos, e ao mesmo tempo não ganhando ou não tendo a quantidade de recursos que o primeiro e o segundo estado tinham. Então, assim, a igreja e a nobreza tinham muitos privilégios, tinham privilégios que até hoje em dia ainda existem, e enquanto isso, a maioria da população praticamente não tinha privilégio algum e era ainda obrigada a pagar impostos enormes para sustentar tudo aquilo. Então é nesse cenário de insatisfação que vai nascer as revoluções, e a mais importante delas, a Revolução Francesa, tá? Dentro da Revolução Francesa é muito importante que você entenda, quando a gente observa o lema da Revolução Francesa, que eram os três, liberdade, igualdade e fraternidade, você precisa entender, libertar ou liberdade do quê? Dessa alta aristocracia, por exemplo, liberdade desses altos impostos. Quando existe a questão da chamada fraternidade, é de você se colocar no lugar do outro, ou seja, ó, eu estou vendo que o meu semelhante ali está numa situação extremamente ruim e eu ao mesmo tempo não faço nada para mudar isso. Então a fraternidade entra nesse meio tempo, ao mesmo tempo de se colocar no lugar do outro também, de saber, ó, ele está pagando pesados impostos, eu também, então vamos se unir, vamos se juntar e vamos tentar mudar isso. E a questão da igualdade, ou seja, de não ter ninguém que tivesse muitos privilégios, enquanto outros não tinham privilégio algum, certo? Então, essa questão da igualdade vai ser o grande lema, por assim dizer, junto com a fraternidade e com a liberdade, vão ser os grandes lemas, por assim dizer, da chamada Revolução Francesa. Isso só vai acontecer por causa dessas bases do antigo regime que a gente está estudando agora, e lá na frente vai acabar acontecendo a Revolução Francesa. Espero que vocês tenham entendido isso. Dúvidas, perguntas, coloquem no caderno para no retorno a gente poder sanar todas essas dúvidas. Beleza? Um abraço, até mais.